No vídeo de hoje eu estou começando uma nova playlist aqui no canal e ela vai se chamar Teoria Contábil e eu vou usar esse livro aqui como base para essa minha playlist. Vou deixar o link desse livro na descrição, aliás, na descrição tem o link de vários livros que eu gosto, que eu acho legal. E resolvi usar esse livro como base para essa nova playlist aqui do canal. Eu acho que eu já contei a minha história como estudante de contabilidade em outros vídeos aqui do canal. Eu acho que sim. Já sim, eu acho que eu vou até deixar nos cards depois. Só que eu não atuo profissionalmente na contabilidade, nem no mercado de trabalho tradicional e nem como estudante, porque eu não sou mais estudante de contabilidade numa cadeira de universidade, nem no mestrado, nem nada disso. Aliás, eu não consegui passar no mestrado da Federal e caso eu já tenha gravado vídeo, já tenha postado vídeo sobre isso no canal, vou deixar nos cards aqui o que aconteceu naquele dia. Então hoje eu estou dando início nessa playlist para que eu não esqueça dos conceitos e também quem estiver assistindo esse vídeo, me acompanha aqui no canal, acompanhe ou aprenda um pouco sobre isso também juntamente comigo, né? Porque a maior parte das coisas que você aprende na faculdade você acaba esquecendo, né? Então não deixa de ser um jeito de aprender também, trazer essa playlist aqui pro canal. Bom, então o livro é esse, são diversos autores, sendo que os principais organizadores são José Francisco Ribeiro Filho, Jorge Lopes e Marcleide Pederneiras. Esse parece ser esse capítulo aqui que eu vou iniciar pela unidade 2, que é o capítulo, deixa eu ver aqui. A unidade 2 é como se fosse o capítulo 2. E o título dessa unidade é Origem e Evolução Histórica da Contabilidade. Esse capítulo ele é dividido em 4 partes: o surgimento da contabilidade, que é o que eu vou falar hoje nesse vídeo, evolução histórica da contabilidade em nível internacional e no Brasil, que é um tema para um próximo vídeo aqui no canal, e a contabilidade como ciência, o tópico 3, e o núcleo fundamental da teoria contábil. Tudo isso está na unidade 2. Bom, então vamos falar sobre o tema do vídeo de hoje, que é o surgimento da contabilidade. Eu já li esse texto, eu não vou ler ele todo aqui no vídeo, mas eu vou fazer alguns comentários e ler algumas partes sim, para que a gente possa aprender um pouco sobre isso. Uma coisa que eu achei interessante já nesse tópico, o surgimento da contabilidade, é que esse autor, inclusive, deixa eu só citar quem que é o autor dessa unidade, é o Álvaro Pereira de Andrade, UFPE, que provavelmente deve ser a Universidade Federal de Pernambuco. Bom, o surgimento da contabilidade, eu achei interessante que esse autor traz a ideia de que os fundamentos históricos sobre contabilidade são de cerca de 4.000 anos antes de Cristo. E ele coloca que é importante entender que quando você fala de contabilidade ou dessas raízes ou dessas origens históricas de contabilidade na Suméria, na Mesopotâmia e no Antigo Egito, o que acontecia ali eram processos rudimentares de controle de bens, como se encontra em escavações nessas regiões. Mas isso aqui que eu achei legal quando ele comenta isso é que isso não, olha o que ele fala, isso não significa que possamos qualificá-los como sistemas contábeis, no sentido estrito do conceito de sistema, como algo organizado que obedece a um processo controlado, principalmente no que se refere à contabilidade. Ele comenta que eram, na verdade, espécies de controle, principalmente pelo nível de evolução da sua agricultura e na troca de comércio existente naquelas civilizações. No fundo, o que esse autor está dizendo aqui é que eram maneiras simples de se inventariar, ou seja, de controlar mesmo o fluxo de mercadorias. E principalmente com o objetivo de definir o valor de troca. Então eu achei isso bem interessante porque essas são as origens mesmo da contabilidade, né? São formas de se inventariar mercadorias.
Uma outra informação interessante desse capítulo, ou desse tópico 2.1, o surgimento da contabilidade, é que, segundo esse autor, foi em 1228, século XII, portanto, na obra de Liber Abaci, não sei se é assim que fala, o livro do Ábaco, que chegou à Europa do matemático Leonardo Pisano, ou Leonardo Fibonacci, que é aquela famosa, acho que tem até uma regra Fibonacci, alguma coisa assim, não é? Que introduziu os algarismos árabes que havia aprendido com os hindus, e principalmente com a representação do zero no sistema de quantificação numérica. Eu já ouvi falar bastante sobre isso, de que o zero ele foi fundamental para a evolução da matemática no Ocidente, aliás, no mundo todo, né? E parece que essa obra houve a introdução, então, do zero no sistema de quantificação numérica. Esse autor, Fibonacci, ele traz conceitos de cálculos comerciais, ele também fala sobre isso. Deixa eu ver o que mais que teve de interessante nessa parte aqui. Apesar de que o livro se chamava Ábaco, tinha livro do Ábaco, ele não tratava propriamente disso, mas sim de aritmética, de cálculos comerciais e da álgebra. Interessante que Fibonacci estuda os números que recomenda sua aplicação para a demonstração de dívidas e de prejuízos nos cálculos comerciais. Também traz a ideia de conceitos de números negativos com essas aplicações. Bem interessante mesmo. Deixa eu ver o que mais aqui. Daí ele traz uma citação longa sobre esse livro, não vou ler ela aqui. Bom, e continuando na progressão, na linha histórica, né, dos acontecimentos, primeiro então foi em 1228, com essa obra do Fibonacci. Depois, em 1263, houve um livro intitulado Hisbah, que são verificações ou cálculos, que é de um escritor árabe chamado Ibn Taymiyyah, não sei pronunciar isso, é Ibn Taymiyyah, alguma coisa assim, que é de 1263, é na região da Turquia. Esse autor descreveu em seu livro um detalhado sistema contábil que era utilizado pelos muçulmanos, cujas práticas contábeis haviam sofrido influência da civilização romana e persa. Então veja bem que tem uma obra de 1263 que já tinha influência, que era do mundo árabe, mas tinha influência da civilização romana e persa. O que tratava esse livro? Um sistema de contabilidade governamental onde se registravam todas as receitas, despesas e pagamentos durante o califado de Omar, o segundo califado do islamismo. Interessante. E agora sim, com essas duas citações, com essas duas datas, 1228 com Fibonacci e 1263 com esse autor do mundo árabe, finalmente a gente chega naquele que é o mais famoso e que mais se comenta nas faculdades de contabilidade, que é o Frei Luca Pacioli. Luca Pacioli, segundo o livro, são 2 séculos depois desses eventos, ou seja, ele publicou um livro chamado Summa di Aritmetica Geometrica Proportione e Proporzionalità. Não sei falar isso também, né? Mas esse livro é de 1494, então são 200 anos depois mesmo. Luca Pacioli, ele era um frade franciscano, também matemático, ele tinha conhecimento de diversas áreas, na verdade, e ele nasceu ali em torno de 1445 e faleceu em 1517. Ou seja, esse livro, que é considerado a base da contabilidade, aliás, Luca Pacioli é considerado o pai da contabilidade moderna. Esse livro ele publicou pelo menos, ou tornou isso conhecido quando ele tinha por volta de 50 anos. Então o que seria esse livro? O livro do Frei Pacioli, que trata principalmente de matemática, traz um capítulo dedicado ao método contábil das partidas dobradas, que ele intitulou Particulares de Computis et Scriptus. É claro que, em razão dessa estreita relação da origem da contabilidade com a aritmética como instrumento de contagem, é razoável que façamos analogia com o status contábil atual, em sua essência, o controle patrimonial, para identificá-los nas mais longínquas formas de registros utilizadas pelas civilizações passadas.
Luca Pacioli, ao publicar as bases do método das partidas dobradas, divulgou a necessidade do livro Razão, dizendo... Isso aqui que eu achei interessante, é um pequeno trecho do livro dele. Olha o que ele diz. No encerramento do período... Isso de acordo com Luca Pacioli. No encerramento do período, deve-se somar todos os débitos e colocar do lado esquerdo. Somar todos os créditos e colocá-los do lado direito. Depois fazer nova soma dos valores para se certificar se os totais dos débitos estão iguais aos dos créditos. Caso estejam iguais, é sinal de que o razão terá sido bem mantido, sendo isso fundamental para um bom comerciante. Caso contrário, não sendo um bom contador em seus negócios, andará como um cego e muitas perdas poderão ocorrer. Então, basicamente, o que esse autor nos informa aqui, que Luca Pacioli criou, ou pelo menos tornou conhecido, esse método das partidas dobradas, que é a base da contabilidade. Eu vou colocar num papel o que seria isso. O que ele está dizendo é que existe esse método das partidas dobradas em que de um lado você tem débito e de outro você tem crédito. E o que diz o Luca Pacioli? No encerramento do período deve-se somar todos os débitos e colocá-lo do lado esquerdo. Então, do lado esquerdo, né? Então tem o valor de 100 unidades monetárias, seja o que for, colocar do lado esquerdo. Somar todos os créditos e colocar do lado direito. Então aqui também 100. Caso estejam iguais, é sinal de que o razão terá sido bem mantido, sendo isso fundamental para um bom comerciante.